Logo mais às 21 horas, o Gigante da Colina recebe o Bahia em São Januário, a arbitragem de Rafael Claus, ingressos esgotados ou não esgotados, né? A gente, ao vivo na nossa live, mostrou que tinha a possibilidade de comprar ingressos, mas logo em seguida já não tinha mais. Mas olhando, né, esse cenário dessa partida, teremos São Januário com todos os ingressos comercializados. Observando o jogo às 21 horas de uma segunda-feira, né, um horário péssimo, um dia também muito ruim, todo mundo trabalha na terça-feira e fica apertado em um jogo que termina 11 da noite, né? Até mais de 11 da noite em uma segunda-feira, dia útil, que todo mundo trabalha. Enfim, observando também a tabela de classificações, um jogo muito importante para o Vasco guinar, né? O Vasco, quem sabe, encostar em situações que podem ocorrer no Campeonato Brasileiro, como um possível G7 e um possível G8. O G8 eu não quero que tenha essa nova vaga e eu vou falar para você. O G7 pode acontecer, porque o Botafogo está muito próximo da final, venceu o Peñarol por 5-0 na Libertadores e caso seja campeão, abre uma vaga ali no Campeonato Brasileiro que vira G7 para a pré-Libertadores. Hoje o sétimo colocado é o Bahia, que vai enfrentar o Vasco hoje em São Januário, com 46. O Vasco pode chegar aos 43 e ficar a uma vitória de conquistar essa vaga no G7. É claro, pode se transformar em G8? Sim, caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil. Então, eu não quero o G8. Não quero. O Vasco tem que trabalhar em cima do G6, que é muito difícil, né? Que o São Paulo tem 51 pontos, mas precisa trabalhar em cima de um cenário melhor possível. Observando, é claro, né, na perspectiva em que o Gigante da Colina tem apenas 40 pontos hoje. Tem que vencer o Bahia para chegar a 43. Esquece campeonato de rebaixamento e vamos observar a parte de cima da tabela. E falando sobre o jogo de hoje, né, arbitragem de Rafael Claus, a CBF afastou árbitros do quadro brasileiro. Eu vou trazer para vocês aqui, ó, os jogos e os árbitros. A CBF afastou ontem, tá? Domingo à noite, o árbitro que apitou Palmeiras e Fortaleza, o árbitro que apitou Fluminense e Vitória, Vitória e Fluminense no Barradão, e também o que apitou Flamengo e Juventude no Maracanã. Então, foram afastados com os respectivos VAR, os árbitros de vídeo também. Braulio da Silva Machado, que teve aí uma situação polêmica, né, no jogo entre Flamengo e Juventude, marcando um pênalti para a equipe rubro-negra, expulsando, né, o Meia Nenê de forma estranha ali, pode até considerar algo que pode ser caracterizado uma ofensa, mas isso no futebol acontece o tempo inteiro. O Braulio da Silva Machado foi afastado, juntamente com o VAR Diego Pombo Lopes, que foi o responsável pelo vídeo, né, o árbitro de vídeo nessa partida. Mais uma partida de polêmica em jogos do Flamengo, só que seria estranho se o árbitro fosse afastado, ajudando o time adversário, né? Ajudando o Juventude. Aí é demais, aí seria pedir demais. Mas enfim, o árbitro da partida também entre Palmeiras e Fortaleza, Ramon Abate Abel, afastado. E o senhor Pablo Ramon VAR, lá no Allianz Parque, também foi afastado pela CBF. Outra situação envolvendo o afastamento foi o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro que apitou Vitória e Fluminense no Barradão, juntamente com Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Cláudio Rocha Filho, o VAR daquela partida, né, também foram afastados. Situação polêmica, né? Situação que, enfim, aconteceu, algo que já deveria acontecer há muito tempo, mas eu vou falar para você a real, não vai adiantar nada esse afastamento, não vai adiantar nada, eles vão ficar aí na panela de pressão aí um mês e acabou. Já estarão novamente fazendo o serviço de arbitragem ruim ou tendenciosa no Campeonato Brasileiro. Muito mais tendenciosa do que ruim, na minha opinião. Eu queria saber a sua, vai lá nos comentários que a gente vai falar bastante sobre isso. E olha só, falando do jogo entre Vasco e Bahia, né, a gente está observando a arbitragem de Rafael Claus, podemos ter uma surpresa, né? O garoto Alegria treinou com o elenco ontem, jogador do Sub-20 do Vasco, muito ágil, muito habilidoso, teve ali a oportunidade de treinar com o elenco profissional e pode estar aí na lista de Rafael Paiva para a partida de logo mais contra o Bahia. E vou falar para você, o garoto Alegria tem alegria nas pernas, mas vamos lá. Eu entendi o Rafael Paiva em algum sentido, ou eu não consegui compreender, porque o Vasco precisava de um centroavante, né, alto, com imposição, e o GB não vai jogar porque viajou com a equipe Sub-20 para jogar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Enfim, ficou aí algo no ar. O Alegria não é um jogador de área, né? Então vamos observar o que o técnico Rafael Paiva está pensando para esse jogo, porque eu não imaginava que ele não puxaria um centroavante para substituir o Pablo Verrete.
Então é algo que a gente vai precisar analisar, vai precisar entender o que o Rafael Paiva tentou com essa escalação, possível escalação no treino, né, do garoto Alegria. E, claro, torço muito para que ele permaneça na lista, torço muito para que ele tenha muitas oportunidades, até porque jogadores jovens precisam acompanhar os profissionais para ganhar casca, para ganhar experiência. É muito melhor você ter jogadores como o JP, o Bruno Lopes, o próprio Alegria, possivelmente futuramente o Léo Jacó, que está com problema de lesão. Enfim, esses jogadores ganhando experiência, viajando com o elenco na lista de relacionados, darão retornos até mesmo financeiros, né? Já que o Pedrinho fala tanto sobre problemas de finanças, e sim, o Vasco está com a vida enrolada para 2025 na questão financeira. A gente precisa ter critério em algumas escolhas, né? Porque, vou dar só um exemplo, o Rossi, Pablo Galdames, Souza, jogadores que não vão permanecer, que vão sair no final do ano, que tem contrato até o final desse ano, que está agora faltando aí pouco mais de 2 meses, pouco mais, não tem mais, 60 dias aí agora pela frente, figuram na lista de relacionados quase todos os jogos. E os garotos que precisam evoluir, que precisam performar, que precisam pelo menos acompanhar os profissionais, eles ficam de fora e essa valorização não vai acontecer com essas figuras. Aí abre-se, né, uma porrada de aspas no qual a gente quer ou não quer discutir sobre panela, sobre falta de critério. Aí vai na coletiva, fala com Paiva, mas não é para falar assim. Enfim, fica meio complicado para a gente aqui que analisa o clube como um todo, observar uma falta de critério num ambiente hostil financeiro, e a base já salvou o Vasco inúmeras vezes dessa questão financeira difícil. Então, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar aí, pelo amor de Deus, hein, Vasco? É isso aí, família vascaína. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Vasco partindo para cima do Bahia com tudo em busca desse grande resultado positivo que só a vitória interessa. Só a vitória interessa. Alô, Rafael Paiva, vamos colocar a melhor escalação para que o Vasco consiga os 3 pontos, que é o mais importante. Só que o assunto principal desse vídeo aqui é esse aí, ó. Soteldo pode chegar no Vasco, já pode ser o primeiro reforço para a próxima temporada e o Vasco só terá que pagar o salário desse grande jogador que está praticamente livre no mercado. O atleta não vai continuar no Grêmio, é um jogadoraço. Soteldo nesse time do Vasco cairia como uma luva, seria o craque do time do Vasco da Gama. É um atleta assim sensacional, muito habilidoso, tem 1 contra 1 muito forte, chuta no gol, dá assistência. Então assim, é uma baita contratação. Desde já eu quero saber de vocês. Vocês aprovam o Soteldo no Vasco da Gama para a próxima temporada? Inclusive, né, fontes lá dentro do Vasco me deram conta de que o Pedrinho, né, já teria até conversas avançadas com o staff do jogador para saber, né, salário, com tempo de contrato. Lembrando que assim, muitos jogadores irão sair no final do ano. O Vasco tem 60 dias aí para tirar uma barca. Galdames, Souza, Rossi, entre outros jogadores ali que não vem rendendo, e o Soteldo poderá fazer parte dessa reformulação. O Vasco, o Pedrinho, que é jogadores que decidam no Vasco da Gama. A gente viu aí contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, não tinha um jogador igual o Soteldo, que colocaria a bola debaixo do braço e resolveria o jogo. Ou com gol, ou com drible ali, com pênalti, com assistência. O Vasco não tinha, o Vasco ficou dependendo de outros jogadores que não tem um culhão desse cara que vocês estão vendo aí na tela. Então é isso, galera. Vamos torcer para que o Soteldo venha para o Vasco da Gama e faça muito sucesso por aqui. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!